este casal. É interessante, porque aqui aparece um dos primeiros endereços de Deus. Você quisesse encontrar Deus, era chegar na viração do dia ao Éden. Ali Deus estava para conversar, para se relacionar. E o que me chama a atenção é que esse relacionamento de Deus para com o homem, esta forma de Deus descer no Éden, é tão maravilhoso porque não precisava de nenhum tipo de liturgia, nenhum tipo de culto, nenhum tipo de sacrifício. Deus apenas descia, se manifestava. Nós não temos nenhuma informação bíblica como era essa manifestação de Deus, de que forma que Deus se manifestava. Mas a Bíblia diz que Deus descia toda tarde para conversar com o casal. O que vai acontecer é que vem a queda, como todos vocês já sabem. Esta queda é o rompimento do relacionamento do homem com o proprietário da casa. Eles agora quebraram o relacionamento, eles quebraram a comunhão. O que vai acontecer é que a Bíblia diz que Deus expulsa o casal de dentro desta casa, deste Éden, lugar de delícia, lugar de prazer, lugar de alegria, lugar de deleite. Deus lança ele fora do Éden. E a Bíblia nos informa que Deus colocou 2 querubins com espada desembainhada, guardando a porta da entrada do Éden. E isso não é um ato de maldade de Deus, mas é uma demonstração do amor de Deus. Deus coloca os querubins uma forma de proteger a vida do ser humano. De que maneira? Se o casal fica dentro do Éden e o casal come da chamada árvore da vida, eles se tornariam pecadores eternos e não teria como Deus restaurá-los outra vez. Então Deus protege a humanidade, protege o casal, colocando querubins com espada desembainhada na porta do Éden. Guarde esta informação: 2 querubins na porta do Éden, guardando a entrada do Éden. É fora do Éden que a depravação continua, mas Deus, com a sua graça, vai provendo, vai agindo para que o relacionamento fosse restaurado. Deus chama Noé, Deus chama Sete, Deus chama Abrão, Deus chama Isaac, Deus chama Jacó, Deus chamou José. É a partir desse José que o homem, que na verdade Israel, a humanidade, o povo escolhido de Deus, fica no cativeiro por aproximadamente 430 anos. É nesse contexto de cativeiro que Deus levanta um moço chamado Moisés. E Moisés, através do braço forte de Deus, da liderança de Deus, da ação poderosa de Deus, tira o povo do chamado cativeiro egípcio e começa a caminhar com esse povo rumo à terra chamada terra de Canaã. E nesse período, saindo do Egito até a terra de Canaã, seria uma caminhada de aproximadamente entre 3 meses a 5 meses. Mas essa caminhada se tornou aproximadamente 40 anos. Mas nesses 40 anos, Deus vai prover para aquele povo a forma de se relacionar com Deus, a forma de estar na presença de Deus. Quando nós chegamos em Gênesis, na verdade em Êxodo, capítulo de número 20, a Bíblia diz que Deus vai dar as leis, os 10 mandamentos. Mas quando nós chegamos em Êxodo, capítulo de número 25, no capítulo 24, a Bíblia diz que Deus manda fazer um tabernáculo. No capítulo 25, Deus vai ordenar fazer o primeiro móvel para colocar dentro do tabernáculo. É chamada a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca de Deus. Esta arca que Deus manda fazer em Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 10, era uma forma de Deus se relacionar com o povo. Esta arca era uma caixa, um caixote feito de madeira de acácia e coberta com ouro puro. Este caixote tinha 1,15 m aproximadamente de comprimento, com 60 centímetros de altura e aproximadamente 70 centímetros de largura. E ele ficava no centro do Santo dos Santos. Esta era a arca de Deus. E o que era essa arca? Esta arca representava a presença de Deus no meio do povo. Percebam, lá em Êxodo, lá em Gênesis, Deus desce à tarde,
Sempre Deus se esmerando, se esforçando e procurando uma forma de se relacionar com o homem. Mas o homem quebrou o relacionamento com o dono da casa, é expulso de dentro da casa. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sabedoria, bondade e amor, proveu uma forma de estar novamente com o homem. O que Deus vai fazer? Vai fazer esta arca. A arca tinha duas matérias-primas. O texto de Êxodo, capítulo 25, vai dizer: madeira de acácia e ouro. E isto é uma tipologia de Cristo Jesus. Por quê? A madeira fala da humanidade de Jesus e o ouro fala da divindade de Jesus. Aquela arca representava Deus, representava a graça de Deus se manifestando no meio do povo. O que tinha dentro da arca? Primeiro, tinha as tábuas da lei. Mas é necessário fazer uma observação. As primeiras tábuas da lei que Moisés recebe no monte, a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, o povo tinha se rebelado. O que ele vai fazer? Pega as tábuas da lei e quebra. Deus então ordena novamente ele subir, e Deus vai dar novamente a segunda cópia das tábuas da lei. A primeira cópia é quebrada, a segunda cópia é colocada dentro da arca. E isto apontava para quê? A primeira cópia quebrada significa que o homem não pode de maneira nenhuma guardar a lei de Deus. O homem não tem poder nenhum de cumprir a lei de Deus. Ele quebraria a lei de Deus. Porém, as duas tábuas que vêm depois, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés colocar dentro da arca, e esta arca simbolizava Jesus. Ou seja, a lei de Deus só pode ser guardada pelo próprio Filho de Deus. E como nós cumprimos a lei de Deus? Quando confiamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. O homem não consegue cumprir a lei, então ele quebrou a lei. Mas Deus proveu uma forma para a lei ser cumprida. De que forma? Guardando ela na arca, representada a pessoa de Cristo Jesus. O que mais tinha dentro dessa arca? A vasilha do maná. O que significava isso? Significava a sustentação, a provisão do povo durante a peregrinação de 40 anos no deserto. Terceiro, dentro da arca ficava o cajado de Arão que tinha florescido. Isto aponta para a ressurreição de Cristo Jesus. É interessante que esta era a arca, esse caixote coberto por ouro, feito de madeira de acácia. Porém, tinha uma tampa sobre a arca, chamada propiciatório, feita de ouro. E é interessante que na mesma arte da tampa, tinha construído, desenhado, feito 2 querubins. Mas esses querubins que estão na tampa da arca, não estão com espada desembainhada. Esses 2 querubins estão encurvados, olhando para a tampa da arca. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os querubins do Éden estão com espada desembainhada, impedindo do homem se chegar a Deus, lá na tampa do propiciatório, eles não estão com espada desembainhada, eles estão encurvados para dentro da arca. E isto é extraordinário, porque era justamente em cima da tampa do propiciatório que de uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, pegava o sangue e derramava sobre a tampa do propiciatório. A tampa era feita de ouro puro, simbolizava a glória, a presença, a santidade e a justiça de Deus. E os querubins agora estão olhando para a santidade, a justiça, a glória e o poderio de Deus. Mas quando o sangue era derramado sobre a tampa do propiciatório, os querubins agora estão olhando não somente para a glória de Deus, mas estão olhando para a misericórdia dele, o amor dele e a bondade dele. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é extraordinário.
porque agora é Deus não olhando apenas para a sua justiça, mas Deus está olhando através do sangue que era derramado ali sobre a tampa do propiciatório. E é justamente esse olhar de Deus através do sangue que fazia com que Deus aceitasse o povo, que fazia com que Deus olhasse para o povo, que fazia com que Deus recebesse a adoração daquele povo. Mas continuemos. Quando nós olhamos esse texto, quando nós olhamos essa ideia desse querubim, existem algumas interpretações, o significado dos dois querubins. Primeiro, alguns dizem que ali aponta para os atributos de Deus. Outros dizem que aponta para uma ação de Deus na terra. E existe um terceiro pensamento que eu tendo a concordar, que significa é o emblema do homem redimido, restaurado através da graça de Deus, representado no sangue derramado sobre a tampa do propiciatório, e a glória de Deus representada ali no ouro puro que estava sobre a tampa do propiciatório. É necessário a gente entender que esta palavra propiciatório significa propiciar. Paulo vai dizer que Jesus Cristo, Ele é a nossa propiciação. Foi Ele que fez com que nos tornássemos uma forma de Deus nos aceitar através de Cristo Jesus. Qual era o propósito da arca? Isso está em Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Deus falou para Moisés assim: Moisés vai construir essa arca, vai fazer a tampa do propiciatório. No versículo 22 vai dizer: ali eu me encontrarei contigo e me comunicarei contigo de cima da tampa do propiciatório. Era de cima da tampa que a voz de Deus saía, era de cima da tampa que Deus falava com o povo. A arca de Deus representava Deus na terra, representava o relacionamento de Deus para com o homem. Qual era a importância da arca? Primeiro, simbolizava a presença de Deus no meio do povo, encorajava o povo, apavorava os inimigos, alegrava o povo e abençoava o povo. A gente vai ver muito isso. Israel indo para a guerra sem a arca, perdia. Israel indo para a guerra com a arca, tinha vitória. Israel, quando vai atravessar o rio Jordão, coloca a arca, e a Bíblia diz que o rio Jordão se abre. A arca de Deus no meio do povo simbolizava Deus agindo no meio da comunidade de Israel. É justamente esta arca que agora nós olhamos para o texto de 1 Crônicas capítulo 13, que ficou dentro da casa de Obed-edom. Como que essa arca chegou lá? É necessário lembrar que em 1 Samuel, capítulo de número 4, a Bíblia diz que teve uma guerra. Israel estava desviados do caminho do Senhor. Israel tinha abandonado a lei de Deus. Os filhos do sacerdote tinham profanado a lei de Deus. E eles, confiando apenas no caixote, sem a presença, a Bíblia diz que eles pegaram a arca e levaram para a guerra contra os filisteus. Eles perderam. A arca foi tomada. Ófine e Finéias, eles morrem ali. Eli também morre. Mas a Bíblia vai dizer que nasce naquele contexto um menino chamado Icabô, que significava: e a glória, a presença de Deus foi levada, foi tomada, foi-se embora a glória de Deus. A partir de então, capítulo de número 7, capítulo número 6, capítulo número 7 do livro de 1 Samuel, vai dizer que a arca de Deus ficou no arraial dos filisteus e começa a andar de cidade em cidade, e por onde a arca passa tem morte, por onde a arca passa tem a ruína, por onde a arca passa não tem alegria, até que os filisteus percebem que não podem ficar com a arca, então decidem mandar a arca para uma cidade. Chegando lá, a arca vai ficar na casa de um homem chamado Abinadab. E é interessante que a Bíblia vai nos informar que a arca de Deus ficou dentro
dentro da casa de Abinadab por aproximadamente 20 anos. São 20 anos da arca de Deus dentro da casa de Abinadab, e não tem nenhuma referência bíblica da ação de Deus dentro da casa de Abinadab. Não tem nenhuma referência bíblica do manifestar de Deus dentro da casa de Abinadab. Passa aproximadamente 20 anos, Davi assume o reinado, e Davi tem uma brilhante ideia: vamos pegar a arca, porque não tem como reinar sem a presença de Deus, não tem como governar sem a presença de Deus. Davi entende que a presença de Deus é a base para tudo que ele precisava. Então ele manda buscar a arca, só que ele vai imitar a forma dos filisteus carregarem a arca. Como foi que os filisteus transportaram a arca? A Bíblia diz que os filisteus fizeram carros de boi, colocaram 2 vaquinhas novas e começaram a carregar a arca. E Deus não fez nada, Deus não matou ninguém, Deus deixou a arca andar daquela forma. Davi disse: então, já que Deus permitiu, já que Deus recebeu a forma dos filisteus levar a arca, também vai deixar o seu povo dessa forma. Então Davi faz do mesmo jeito: carro novo, boi novo, coloca a arca e vamos carregar a arca. E começaram a tocar a arca em cima do carro. A Bíblia diz que a roda do carro passou por cima de uma pedra e a arca pendeu para um lado. Então um homem chamado Uzá estendeu a mão com boa intenção. Por isso eu vou abrir um parênteses para aplicar algo para nós aqui. Só boa intenção não resolve diante de Deus. Uzá diz: não vou deixar a arca cair. Ele conhece meu coração. Não vou deixar a arca de Deus vir à terra. Ele conhece que eu quero é ajudar. Ele estende a mão e a Bíblia diz que Deus fulminou Uzá. O texto bíblico diz que Deus abriu um buraco no peito de Uzá. Aí a pergunta é: como é que é isso, Deus? Por que tu não fizeste isso com os filisteus, mas tu fez isso com o teu povo? Porque Deus pode até tolerar o comportamento do ímpio, mas Deus não tolera o comportamento dos santos. Deus tem uma forma de tratar conosco. Deus tem uma forma de realizar o seu querer em nós. Quando Davi percebe aquilo, Davi fica apavorado. E Davi diz: não, como se aproximar dessa arca? De que maneira? Aí o texto que nós lemos disse assim: não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Vou levar nada? Tem morte na arca. Aí o texto diz assim: antes fez levar a casa de Obed-edom. Ele não foi lá e disse: Obed-edom, pode trazer a arca para cá? Não, coloque lá. Ou que ele queira ou que não queira, a arca vai ficar na casa. Porque para Davi é morte, para Davi é maldição, para Davi é punição. Aí Obed-edom diz: já que é para ficar aqui, deixa a arca aqui. E o texto é muito curto, mas é maravilhoso, é sensacional, é incrível. O texto diz assim: e o Senhor, aleluia, abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha durante 3 meses. Que diferença! Abinadab fica 20 anos com a arca, não acontece nada. Abinadab fica 20 anos com a arca, não tem manifestação de Deus. Abinadab fica 20 anos com a arca, não tem uma ação de Deus no meio da casa, no meio da família. A Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz: e Deus fez uma festa lá. E Deus agiu de uma forma extraordinária lá. Sobre isso que eu quero falar com vocês rapidamente. O que aconteceu? Por que na casa de Obed-edom, na casa de Abinadab não tem bênção? A arca está lá, mas não tem bênção. A arca está lá, mas não tem milagre. A arca está lá, mas não tem uma ação direta de Deus.
20 anos com a arca lá e nada acontece. Não há, é só olhar 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Por que que Deus não agiu na casa de Abinadab durante 20 anos? E na casa de Obed-edom, 3 meses, Deus fez festa lá dentro. Para isso a gente vai pensar um pouco. Por quê? Primeiro, Abinadab terceirizou o relacionamento. O texto diz que quando a arca chegou na casa de Abinadab, ele é o dono da casa, ele é o chefe da casa, ele é o sacerdote da casa. A Bíblia diz que ele pega e consagra o filho para se aproximar da arca, mas ele não vai. Sabe quando que a bênção de Deus não reina em nosso lar, na nossa família e em nós? Quando nós terceirizamos o relacionamento. Era para Abinadab dizer: é eu que vou me aproximar, é eu que vou cuidar da arca, é eu que vou ter reverência diante da arca, é eu que vou ter contato com Deus da arca. Mas Abinadab disse: eu não, está tendo muita morte, eu vou colocar meu filho, e ele se aproxima e eu sou abençoado. Ele tem relacionamento e a bênção de Deus vem até a mim. Então Deus não age, Deus não faz nada. Por quê? Porque nós não podemos terceirizar o relacionamento com Deus. É por isso que quando nós olhamos em Mateus capítulo 6, versículo 6, na verdade começa em Mateus 6,5. Em Mateus 6,5, nós estamos estudando aqui durante as manhãs de domingo. Mateus 6,5 começa com Deus fazendo a repreensão. E Deus vai repreender o comportamento dos fariseus. Aí Deus vai admoestar a forma que os discípulos e aqueles que andam com Jesus precisam se relacionar com Ele. Ele vai dizer: mas tu, quando fores orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em secreto, que o teu pai que te vê secretamente te recompensará. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Não coloque sobre os ombros do seu esposo aquilo que é para você fazer pela sua vida espiritual. Não coloque nos ombros da sua esposa aquilo que é para você fazer pela sua vida espiritual. Não coloque nos ombros dos seus pais aquilo que é para você fazer. Não coloque sobre a responsabilidade do pastor da igreja aquilo que é para você fazer. Se você quer que Deus venha agir dentro da sua casa, não terceirize o relacionamento com Deus. Mas vamos lá, precisamos correr. Por que que Deus não age? Segundo, Abinadab se conformou com a presença. E a gente já engancha aqui o terceiro. Abinadab não via a arca como representante de Deus, ele via a arca apenas como um móvel da casa. Por isso que concordo com o Hernani Dias Lopes. Ele cita um camarada, eu acredito que é o Timothy Keller. Ele vai citar o Timothy quando diz assim: olha, o perigoso não é se acostumar com o pecado, o perigo é se acostumar com o sagrado. É quando a gente entra aqui e pensa que aqui é qualquer lugar. É quando pegar nesse microfone e não fazer a mão ficar gelada e a barriga dar aquela frieza, né? É quando o cálice da ceia não fazia as pernas mais tremerem, se tornou comum. A presença de Deus está dentro da casa de Abinadab, mas ele não consegue ver Deus lá, é apenas um móvel. Abinadab havia se esquecido das obras de Deus, de como Deus havia se manifestado através da arca da aliança. E é muito perigoso quando a gente se esquece dos feitos de Deus. Porém, quando nós olhamos aqui para a arca na casa de Obed-edom, é diferente. 20 anos nada acontece na casa de Abinadab. E agora 3 meses na casa de Obed-edom e algumas coisas acontecem. Por que que Deus abençoou Obed-edom? Primeiro, vou apenas citar: o relacionamento não foi terceirizado. É só a gente depois, você vai, até numa concordância bíblica você consegue, você busca lá o nome Obed-edom, e você vai perceber o crescimento de Obed-edom sempre diante da arca de Deus.
Primeiro recebe a arca em casa. Quando a arca é levada lá para o tabernáculo de Davi, ele também não fica em casa não, ele segue atrás da arca. Quando a arca é colocada lá dentro do templo, a Bíblia diz que Obed-edom se torna uns oficiais para oferecer louvor diante da arca de Deus. Ele não terceirizou, isso é sensacional. Jesus falou isso de uma forma incrível em Apocalipse, capítulo número 3, versículo 20. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Tem uma versão espanhola que fala, eu achei interessante a forma que ela bota. Ele diz assim: eis que estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Jesus ceiar comigo é misericórdia, mas eu ceiar com ele é ato da sua infinita graça, bondade e amor. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Eis que estou à porta e bato. É você que tem que abrir, é você que tem que abrir, é você que tem que abrir, é você que tem que abrir. Não são seus filhos, não é seu esposo, não é o pastor, não é o coleguinha, não é o pregador. É você que tem que abrir a porta. Não terceirize. Segundo, Obed-edom não protelou o relacionamento. Obed-edom não disse: rapaz, amanhã eu vou me aproximar de Deus, amanhã eu faço. Não, segunda-feira eu começo. Eu tinha um amigo, ele estava desempregado, e eu aconselhando ele a procurar emprego. Não, na segunda-feira eu vou procurar. Eu disse: mas por que só na segunda? E nunca chegava a segunda, ficava protelando. Então Obed-edom disse: eu não sei quanto tempo a arca vai ficar aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Então, se a arca está aqui, eu vou abrir o meu coração, eu vou me entregar. Ele não protelou o relacionamento. Terceiro, Obed-edom tinha temor e zelo pela presença. O que é temor? Temor. Estou encerrando. Imagine, pegar como exemplo aqui, cadê um tocador? O rapaz aqui cantou e tocou tão bem. Me lembra seu nome? Eliseu. Imagine, Eliseu, eu vi você tocando e cantando maravilhosamente bem, mas cada um fica naquilo que foi chamado, né? Mas vamos imaginar que eu me empolgo e rapaz, eu preciso aprender a cantar e tocar de jeito. O Eliseu se compadece de mim e diz: Santiago, você quer aprender? Eu disse: quero. Então vamos marcar um horário e eu começo a te ensinar. Ok, dentro da nossa correria, encontramos o horário, começamos. Dó, ré, mi, fá, sol. Eu sei, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Só isso também. E ele vai me ensinando. Um culto oficial aqui no domingão de ceia. O Eliseu liga para mim à tarde e fala assim: Santiago, você vai tocar hoje. Eu disse: não, Eliseu, faz comigo não. Ele: não, eu te ensinei, você vai tocar. Eu chego cedo aqui, pego o instrumento, nervoso. E o Eliseu sentado bem aqui na frente logo. E as irmãs começam a cantar e eu começo a dedilhar e tocando. Dentro de mim tem uma apreensão. Eu olho para o Eliseu e digo comigo mesmo: eu não posso errar. Não é porque o Eliseu é mau, não é porque o Eliseu é rude, é perverso, é porque ele abriu um tempo da sua agenda para me ensinar. Ele investiu em mim, ele acreditou que eu poderia fazer certo. Então, para que eu não me envergonhe ele, eu vou me esmerar o máximo possível para eu alegrar o coração do Eliseu, porque se eu tocar perfeitamente bem, ele vai ficar feliz. Isso é temor. A gente diz: eu vou ter temor de Deus, por quê? Porque ele investiu em mim. Ele entregou tudo que ele tinha por amor a mim, e eu não posso entristecer o coração do meu Deus. Então me esmero, me dedico para fazer conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que Obed-edom tinha temor e zelo diante do Senhor. Qual foi o resultado disso tudo? O texto bíblico diz: Deus abençoou a casa, a ideia de família. Deus abençoou tudo o que ele tinha, os seus pertences. E ele continuou mantendo o relacionamento com Deus. Concluindo essa fala, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, intensidade
e durabilidade andam juntos. Não adianta ser intenso se não tem durabilidade. Isso me faz lembrar, já tem um bom tempo que eu não acompanho, mas eu gostava de acompanhar, assistir, não é correr não, a São Silvestre. Correr nunca, jamais. Mas acompanhar eu gostava. E vocês lembram e sabem que quem domina a São Silvestre são os quenianos, né? Aí é interessante que os brasileiros começam no início. E brasileiro vai ter uma subida lá que eu esqueço o nome. E os brasileiros vão e saem na frente quilômetros. E os quenianos aqui tranquilão. Aí a gente bobinho fala assim, agora o brasileiro ganha. Quando chega lá na subida lá, meu amigo, o brasileiro coloca a língua para fora e os quenianos no passo tranquilo. Passam os brasileiros, chegam em primeiro, segundo, terceiro, quarto, só para a gente o sexto lugar. Por quê? Porque intensidade e durabilidade andam juntos. Tem gente que começa bem a vida espiritual em janeiro. Quando chega em julho, ele quer entrar de férias também. Seja intenso, mas tenha durabilidade. Comece bem, termine bem. Intensidade e durabilidade andam juntos. Segundo, relacionamento gera crescimento. A gente vê isso em Obed-edom. Terceiro, a forma que você se relaciona com Deus dirá quem é Deus para você. A forma que a gente se relaciona com Deus diz quem é Deus para você. Em outra oportunidade a gente continua. Se coloca de pé, por favor. Nós não temos mais a arca de Deus, mas nós temos o Deus da arca. Deus não está mais dentro do caixote. Deus agora habita em nós, na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Presença de Deus em nós, o eterno habitando naquele que é temporal, o forte habitando naquele que é fraco, o grande habitando naquele que é minúsculo, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, habitando naquele que é totalmente limitado. Que coisa maravilhosa! Por que não se relacionar com Ele? Por que não falar com Ele? Por que não gastar tempo na presença dEle? Nessa noite eu creio que Deus está fazendo algo em nós. Eu creio naquilo que o pastor falou pela manhã e tornou a falar agora à noite. Deus está nos dando a oportunidade de experimentar, vivenciar, experienciar um avivamento extraordinário. Aleluia, aleluia. Deus habita em você, então se relacione, converse com Ele, tire tempo com Ele. Aleluia. Alguns dias atrás, Deus me deu uma experiência extraordinária. Eu estava no momento de leitura bíblica e de alguns materiais para preparação de sermão, não da mensagem, mas de sermão. E de repente, eu fui tomado por algo tão extraordinário. Eu comecei a chorar e eu preciso orar. Eu fui para a oração. Eu comecei a dizer: Deus, age aqui. Deus, age ali. Deus, faz assim. Deus. E Deus disse: você não está entendendo nada. Para com esse negócio. Não é ali, é aqui. Se primeiro eu fazer aqui, o ali não importa mais. Se primeiro eu mudar aqui, os alis da vida não nos interessam mais, porque Ele está aqui. E quando Ele está aqui, os alis desaparecem da nossa vida e nós caminhamos firme para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, eu te louvo pela Tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor. Nós não queremos cair no erro de Israel, comunidade caiu. Nós não queremos desprezar a majestade, a gloriosa presença de Deus. Nós entendemos, ó Deus, que Tu habita em nós e através de nós para a glória do Teu nome. Nós compreendemos, ó Deus, que nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento, mas nos desperte para a busca contínua diante do Senhor. Ó Deus, que nesta noite tão maravilhosa, de um culto tão maravilhoso, o nosso coração seja sensibilizado
buscar a tua presença de uma forma extraordinária. Senhor, nós não queremos a partir de hoje protelar o relacionamento. Nós não vamos começar amanhã não, nós não vamos começar na terça-feira não, nós vamos começar hoje, nós vamos começar agora a buscar a tua presença, a buscar a tua face, a buscar a tua majestade, a sentir a tua glória. Você pode sentir a presença de Deus agora, você pode sentir a glória de Deus agora. Você está dentro da casa de Deus, o Espírito Santo habita em você, a glória de Deus está neste lugar. Então para que protelar? Você pode se render a Ele agora, neste exato momento, e dizer: Senhor, eu me rendo diante da tua glória e da tua presença. Então receba o que Deus está derramando sobre esta casa de oração, receba o que Deus está derramando aqui neste lugar, receba a presença de Deus que está aqui. Nós não vamos protelar o relacionamento. Comece agora. Comece agora, comece agora. Você pode começar agora. De que maneira, Santiago? Eu posso começar. Comece dizendo para Ele o quanto você ama Ele. Comece dizendo para Ele que você se arrependeu de ter protelado, de ter adiado o relacionamento. Quem sabe comece falando para Ele que você continua amando Ele, que você é grato pela morte do filho dele, que você é grato pelo sacrifício. E enquanto a gente vai falando, o Espírito dele vai nos aquebrantando. Porque nesta noite Ele está dizendo: eis que estou à porta e chamo. Eis que estou à porta e chamo. Eis que estou à porta e chamo. Ele está chamando. E Ele está chamando pelo nome. Ele está chamando pelo nome. Você está ouvindo a voz dEle. Então você pode nesta noite se render. Você pode dizer: Senhor, eu cansei de andar sozinho. Eu cansei de lutar sozinho. Eu cansei de caminhar sozinho. Eu me rendo à tua presença, eu me rendo à tua glória. Você pode começar. Há uma presença gloriosa dentro desta casa de oração. Ai, aleluia, aleluia, aleluia. Há uma presença gloriosa que não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Comece agora. Oh, aleluia. Comece agora, acorde agora, desperte agora, marche agora, caminhe agora, corra para os braços dele agora. Eis que estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu entrarei, eu entrarei, eu entrarei. Assim diz o Senhor, aleluia. Te camandoraman choremine canto tominiki andaka. Ne comenasi andomene candominai chowe naminayase. Te kaito neremetato tominiki indeka. Erema papapachoto tominiki andaka yasemine. Eremando cominaya sominiki anderabahai chowena. Há uma presença gloriosa dentro dessa casa. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está inquietando, Deus está tirando da sepultura, Deus está ressuscitando, Deus está dando vida novamente. Abrace a oportunidade. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode falar com Ele, você pode conversar com Ele, você pode começar outra vez, você pode se levantar outra vez, você pode voltar para o caminho outra vez, você pode construir o altar outra vez. Deus está te dando graça, Deus está te dando graça, Deus está te dando oportunidade, Deus está abrindo a porta outra vez. Então nesta noite desperta outra vez.